Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 21. No capítulo 20, a gente viu Deus introduzindo, né, naquele momento de comunhão que eles estavam tendo desde o capítulo 19, Deus introduzindo os 10 mandamentos, e a gente viu que a principal função dessa lei é nos revelar a Deus, né, que através dela nós somos capazes de compreender que tipo de Deus ele é. Então ele se fez conhecido, Deus se fez conhecido através da lei. E aqui em Êxodo 21 a gente vai, Deus continua, né, proclamando as suas leis para o povo, mas as leis que aparecem nessa sessão, elas são decisões acerca de casos peculiares, vamos dizer assim, entre o povo, porque frequentemente as pessoas iam lá para Moisés, né, perguntavam, levavam suas questões, falavam, mas o que a gente faz por causa disso, não sei o quê. Então a gente vê que esses aqui vão ser preceitos gerais, que eles não se baseavam em casos particulares. Era já para deixar certo uma resposta certa, vamos dizer assim. Então, o que eles deveriam fazer em determinada situação. Então, se acontecesse isso, eles tinham que fazer isso. Entendeu? Então, vamos ler o capítulo. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá liberto de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der luz, filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, eu não quero ser liberto, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovelha, uma ferramenta, e ele o servirá para sempre. Então a gente vê aqui questões, leis a respeito dos escravos hebreus. Então, muitas vezes por dívidas ou por problemas financeiros, né, se forçava a pessoa a ser vendida como um escravo, né, mas a experiência da salvação que eles tiveram lá no Egito é um dos motivos para esse tratamento bondoso com os escravos hebreus. Eles eram um trabalhador, na verdade, contratado por 6 anos, onde, ao menos que eles quisessem ficar aqui, que eles fossem lá na frente dos juízes, que eles jurassem, declarassem solenemente em frente de testemunhas que eles realmente não queriam ficar, eles podiam ficar, senão eles estavam livres sem precisar pagar nada. Tem algumas condições aqui também, se for solteiro pode sair, mas se você já entrou casado, você também pode sair com sua mulher, tá bom? Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der à filha outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagará, nem pagamento em dinheiro. Então a gente vê que no caso da escrava israelita, a mulher era diferente. Uma família também podia vender a sua filha, estava naquele momento de desespero, e ela foi lá e vendeu sua filha como escrava. E essa lei servia realmente para protegê-la, né? Falando que ela não pode ser vendida para povos estranhos, né? Então tem que ficar tudo ali com os hebreus mesmo. E aí, se o senhor dela, né, não fizesse essas 3 coisas, não... Ou se ela não estivesse agradando mais, ele não quisesse a mais, ela podia ser resgatada pela família. Se ela foi dada para o filho, ela tinha que... e ele arranjasse outra mulher, ela não perderia esses direitos, né, que ela tinha como esposa dele. Então, se isso não fosse feito, se nenhuma dessas estipulações fossem cumpridas, então ela poderia sair sem que a sua família recuperasse ela de volta, né? Pagasse esse dote novamente.
Quem ferir a outro de modo que este morra também será morto. Então aqui é uma situação que encaixa para a pena de morte, né, ser aplicada. Esses crimes de violência, né, de crimes capitais, vamos dizer assim, destaca, né, a santidade da vida, destacando-se com essas 3 leis contra o homicídio, né? O rapto, Deus freia a violência por estas sanções de justiça estrita. Então, era para... Na verdade, essas leis eram para impor um tanto de limite, porque, olha, se você fizer isso, se você matar, se você raptar ou qualquer coisa assim, você vai ser morto. Então, não o faça. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Mas, ó, se você estiver lá, se você não está armando matar a pessoa, mas ela morre acidentalmente, você poderia escapar da punição fugindo para outro lugar. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Então a gente vê aqui, se você ficou furioso, se você se irou, se você quis matar a pessoa, você vai morrer. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto, né? Ferir no sentido de ou matar ou bater ou qualquer coisa do tipo assim. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Então a gente vê aqui que se você sequestrar alguém, se você vender essa pessoa e for achado com você o dinheiro dessa venda, assim, José, ele foi, vamos dizer assim, raptado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Se você fizer isso e te pegarem, você será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Então a gente vê aqui que amaldiçoar, você era digno de morte, até porque se você estava desejando o mal dessa pessoa, você queria que ela caísse, você já estava desejando a morte dela, então você morreria. Até porque um dos mandamentos que a gente viu no capítulo passado era honrar pai e mãe, que isso nos mostra, né? Pai e mãe nos fazem lembrar das nossas origens, que no fim é o próprio Deus, né? Se a gente for fazer na árvore genealógica, a gente vai chegar em Deus. E a gente vê que até honrar pai e mãe tem palavras de bênçãos, né, para quem o faz. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, e se ele tornar a levantar e andar, será absolvido aquele que o ferir. Somente ele pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então, se você está brigando aqui, para essas brigas e ferimentos, na verdade, são um pouco menores, né? Essas punições não são dignas de morte, só em casos excepcionais, né? Então, aqui a gente realmente destaca o valor do indivíduo diante de Deus, né? Que é realmente muito importante a vida para Deus. Então, aqueles que ferissem uma pessoa, né, eles ficariam responsáveis por todas as despesas médicas, né, por todos os prejuízos que eles causaram à pessoa até que ela consiga retornar às suas atividades. Se alguém ferir com um bordão o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Então a gente vê aqui, se o escravo, ele realmente era considerado uma pessoa aqui na nação de Israel, né? Não era nada, igual a gente vê, né, quando a gente está estudando sobre escravidão, né? O seu senhor, ele não tinha direito nenhum de te bater, né, de punir você até a morte, né? Então, se você fizesse isso, você iria ser punido. Mas se o seu escravo resistisse, né, não morresse na hora, assim, vamos dizer assim, é que você não estava tentando matar, você estava tentando corrigir, ele fez alguma coisa que você não gostou. Então você não seria punido porque a própria perda financeira já era considerada uma punição. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém seu maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver
dano grave, então darás vida por vida. Então a gente vê aqui que esses versículos, gente, muita gente leva isso ao engano, né? Esses versículos, eles não apoiam o aborto. Então, o ponto central aqui não é esse. O ponto central é o ferimento causado à mulher. Até porque se a gente for lá em 2 Reis 15, 16, no versículo 16, os hebreus, eles consideram o aborto a maior barbaridade, a maior crueldade que alguém pode fazer, e isso exigia julgamento de Deus. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aqui a gente vê a lei do talião, né, que os homens, eles abusaram muito dessa passagem para justificar suas próprias vinganças pessoais, porque lá em Mateus, no versículo 5, a gente vê que Cristo, ele condena essa prática. A gente vê que o pagar na mesma moeda, mas no sentido aqui de uma intenção restrita, vamos dizer assim. Até porque a gente já viu que o indivíduo, ele não pode se vingar mais de 7 vezes. Então, e esse também não era o princípio para governar relacionamentos interpessoais, tá bom? Aqui a gente vê até que Jesus, ele fala que é para tratar o outro com amor, né? Não é para fazer isso. Cristo condena totalmente. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava e o inutilizar, deixá-lo a ir liberto pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir liberto pelo seu dente. Então a gente vê aqui que os servos, eram preciosos, eles eram valiosos para os seus senhores, e a lei os protegia muito, até porque eles foram escravos no Egito, né? Então, se isso acontecesse, o escravo já estava livre e não precisava nem pagar para ser livre, né? Ou nem, se eles não fossem estrangeiros, a gente viu aqui que os hebreus, eles eram livres no 7º ano, né? Então, se acontecesse isso, eles já eram libertos antes. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi que antes era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha. Este julgamento será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 silos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então a gente vê que essa seção aqui começa a tratar dos alimentos causados por bois. Afinal, os israelitas não criavam outros animais capazes de matar um homem, uma mulher ou qualquer coisa assim, tá bom? Então, se os homens sofressem injúrias físicas provocadas pelos animais, os proprietários eram os responsáveis. Aqui a gente vê que, em alguns casos, eles poderiam até ser mortos se eles tivessem conhecimento de que o boi era agressivo, já tinha um histórico de agressão, vamos dizer assim. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cair uma cova e não a tapar, e se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Então a gente vê a preocupação aqui com a honestidade, né? Até porque a gente vê que a lei também fala de Deus, é a revelação de Deus, então isso aqui mostra realmente a natureza de Deus, né? Um Deus honesto fazendo a lei justa, né? Para que nenhum seja mais favorecido do que o outro, tá bom? Gente, esse é o capítulo 21, é um pouco de lei, é um pouco mais maçante, mas
é super importante porque nos relata, né, esse Deus maravilhoso que é o Deus que a gente serve, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.